A vida cristã é uma jornada marcada por bênçãos, mas também por desafios que testam nossa fé e nossa dependência de Deus. Entre esses desafios, estão as armadilhas espirituais, estratégias sutis e muitas vezes invisíveis que o inimigo usa para nos afastar do caminho que Deus preparou para nós. Essas armadilhas podem se apresentar de diversas formas: tentações que parecem inofensivas, distrações que desviam nosso foco, ou até mesmo sentimentos de desânimo que minam nossa esperança. Mas uma coisa é certa: todas elas têm o mesmo objetivo: nos separar de Deus. Em 1 Pedro 5, versículo 8, lemos: "Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Esse versículo nos alerta sobre a importância de estarmos vigilantes. O inimigo não age de forma óbvia. Ele é astuto e sabe exatamente onde e como nos atacar. Por isso, precisamos estar preparados, com os olhos espirituais abertos e o coração firmado na palavra de Deus. Mas por que é tão crucial identificar essas armadilhas? Porque, embora possam parecer pequenas ou insignificantes no início, elas têm o poder de nos levar a consequências devastadoras. Uma pequena mentira, uma distração aparentemente inofensiva, ou um momento de orgulho podem abrir portas para problemas maiores. Por isso, entender o que são as armadilhas espirituais e como elas funcionam é o primeiro passo para nos protegermos e permanecermos firmes na fé. As armadilhas espirituais são como redes invisíveis, cuidadosamente tecidas para nos capturar quando menos esperamos. Elas se aproveitam de nossas fraquezas, desejos e medos, e muitas vezes se disfarçam de coisas comuns ou até mesmo atraentes. Para nos protegermos, precisamos conhecer as principais estratégias do inimigo e entender como elas operam em nossa vida. Uma das armadilhas mais comuns é a tentação. O inimigo nos apresenta algo que parece bom, prazeroso ou vantajoso, mas que, no fundo, nos afasta de Deus. Pode ser um desejo por poder, sucesso, ou até mesmo algo aparentemente simples, como a comodidade de negligenciar nossa vida espiritual. Em Tiago 1, versículo 14, lemos: "Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido." A tentação começa em nossos desejos internos, e o inimigo sabe exatamente como explorá-los. Outra armadilha perigosa é a distração. Vivemos em um mundo cheio de estímulos: redes sociais, notícias, trabalho excessivo e uma infinidade de compromissos. Essas coisas, embora nem sempre ruins em si mesmas, podem nos afastar do que realmente importa. Quando estamos distraídos, deixamos de priorizar nosso relacionamento com Deus e nos tornamos vulneráveis aos ataques do inimigo. A distração é como uma névoa que nos impede de enxergar claramente o caminho que Deus preparou para nós. O desânimo também é uma armadilha poderosa. Em momentos de dificuldade, o inimigo sussurra em nossos ouvidos que Deus nos abandonou, que nossas lutas não têm fim, ou que não somos bons o suficiente. Essas mentiras podem nos levar a duvidar das promessas de Deus e a perder a esperança. No entanto, a Bíblia nos lembra que Deus está conosco em todas as circunstâncias e que Ele nunca nos deixa. Hebreus 13, versículo 5. Por fim, o orgulho é uma armadilha que nos leva a confiar em nós mesmos em vez de depender de Deus. Quando nos achamos autossuficientes, deixamos de buscar a orientação divina e nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Em Provérbios 16, versículo 18, está escrito: "O orgulho precede a ruína, e o espírito altivo, a queda." O orgulho nos cega para nossas próprias limitações e nos afasta da humildade que Deus deseja ver em nós. Reconhecer essas armadilhas é o primeiro passo para evitá-las. Ao entendermos como elas funcionam, podemos nos preparar melhor para resistir aos ataques do inimigo e permanecer firmes na fé. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram como as armadilhas espirituais podem afetar até mesmo aqueles que estão mais próximos de Deus. Esses exemplos não apenas nos alertam sobre os perigos que enfrentamos, mas também nos ensinam lições valiosas sobre como evitar os mesmos erros. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Adão e Eva. No Jardim do Éden, eles foram confrontados com a tentação de comer do fruto proibido. O inimigo usou a dúvida e a mentira para convencê-los de que desobedecer a Deus traria benefícios. Em Gênesis 3, versículo 6, lemos: "Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também."
A queda de Adão e Eva nos mostra como uma pequena decisão, guiada pela desobediência, pode ter consequências devastadoras. Outro exemplo marcante é o de Sansão. Dotado de uma força sobrenatural, Sansão foi escolhido por Deus para libertar Israel dos filisteus. No entanto, ele caiu na armadilha da luxúria e da falta de autocontrole. Sua relação com Dalila, que o traiu repetidamente, culminou em sua captura e humilhação. Em Juízes 16, versículo 20, está escrito: ele, porém, não sabia que o Senhor o havia deixado. A história de Sansão nos alerta sobre os perigos de negligenciar nossa consagração a Deus e ceder às tentações carnais. Também podemos aprender com a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que caiu na armadilha do pecado com Batseba. Em 2 Samuel 11, vemos como Davi, em um momento de fraqueza, cedeu à tentação e cometeu adultério e, posteriormente, mandou matar Urias para encobrir seu erro. Apesar de seu arrependimento, as consequências de seus atos foram graves e duradouras. A queda de Davi nos ensina que ninguém está imune às armadilhas do inimigo, e que até os mais fiéis precisam estar vigilantes. Esses exemplos bíblicos nos mostram que as armadilhas espirituais podem atingir qualquer um, independentemente de sua posição ou relacionamento com Deus. No entanto, eles também nos ensinam a importância do arrependimento e da restauração. Em 1 Coríntios 10, versículo 12, lemos: aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Essa advertência nos lembra de que a vigilância e a dependência de Deus são essenciais para evitar as armadilhas do inimigo. Identificar as armadilhas espirituais em nossa vida nem sempre é fácil, pois o inimigo age de forma sutil e muitas vezes disfarça suas estratégias como algo comum ou até mesmo atraente. No entanto, existem sinais que podem nos alertar quando estamos prestes a cair em uma dessas armadilhas. Reconhecê-los é fundamental para nos mantermos firmes na fé. Um dos primeiros sinais é o afastamento gradual de Deus e da comunhão com outros crentes. Quando começamos a negligenciar a oração, a leitura da Bíblia ou a participação na igreja, estamos abrindo portas para o inimigo agir. Em Hebreus 10, versículo 25, somos exortados: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A comunhão com outros irmãos é uma proteção poderosa contra as armadilhas espirituais. Outro sinal claro é a tendência a justificar comportamentos que sabemos ser errados. Quando começamos a racionalizar nossos pecados, dizendo a nós mesmos que não é tão grave ou que todo mundo faz isso, estamos caindo em uma armadilha perigosa. Em Provérbios 14, versículo 12, lemos: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Precisamos ser honestos conosco mesmos e reconhecer quando estamos cedendo ao pecado. Além disso, a sensação de vazio ou insatisfação, mesmo após conquistas ou momentos de alegria, pode ser um indicativo de que algo está errado. O inimigo muitas vezes nos leva a buscar satisfação em coisas passageiras, como sucesso, riqueza ou prazeres momentâneos, mas essas coisas nunca preenchem o vazio que só Deus pode preencher. Em Eclesiastes 2, versículo 11, Salomão reflete: considerei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, e percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Para identificar essas armadilhas, é essencial praticar o autoconhecimento e a avaliação constante de nossas atitudes. Em Salmo 139, versículo 23, Davi ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Essa deve ser nossa oração diária, pedir a Deus que nos mostre onde estamos vulneráveis e nos ajude a corrigir nosso caminho antes que seja tarde. Identificar as armadilhas espirituais é o primeiro passo, mas para nos protegermos delas, precisamos adotar estratégias práticas que fortaleçam nossa fé e nos mantenham alertas. A Bíblia nos oferece orientações claras sobre como resistir ao inimigo e permanecer firmes no caminho de Deus. A primeira e mais importante estratégia é a oração constante. A oração não é apenas o momento de apresentar nossas necessidades a Deus, mas também de ouvir sua voz e buscar sua direção. Em Filipenses 4, versículo 6, somos encorajados: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quando oramos, nos conectamos com o poder divino, que nos capacita a resistir às tentações e armadilhas do inimigo. Outra estratégia essencial é a leitura e meditação na Palavra de Deus. A Bíblia é a nossa espada espiritual,
capaz de cortar as mentiras do inimigo e nos guiar pela verdade. Em Salmo 119, versículo 105, lemos: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ao meditarmos nas Escrituras, fortalecemos nossa mente e coração, tornando-nos mais resistentes às armadilhas espirituais. A comunhão com outros crentes também é uma proteção poderosa. Quando nos reunimos com irmãos na fé, somos encorajados, corrigidos e fortalecidos. Em Provérbios 27, versículo 17, está escrito: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. A comunidade cristã nos ajuda a manter o foco em Deus e a discernir quando estamos sendo alvo de ataques espirituais. Além disso, é crucial praticar a vigilância e o discernimento. Precisamos estar atentos aos sinais de alerta em nossa vida e buscar a direção de Deus em todas as decisões. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, lemos: Portanto, não durmamos como os outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A vigilância nos ajuda a reconhecer as armadilhas antes que nos capturem. Por fim, a humildade é uma arma poderosa contra as estratégias do inimigo. Quando reconhecemos nossas limitações e dependemos totalmente de Deus, fechamos as portas para orgulho e autossuficiência, que são grandes aliados do inimigo. Em Tiago 4, versículo 10, está escrito: Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. A humildade nos mantém próximos de Deus e longe das armadilhas espirituais. Ao adotarmos essas estratégias, nos tornamos mais preparados para enfrentar as batalhas espirituais e permanecer firmes na fé. A proteção de Deus é real, mas precisamos fazer a nossa parte, buscando-a diariamente e nos revestindo de sua armadura. Em meio às batalhas espirituais e às armadilhas do inimigo, há uma promessa que nos enche de esperança e coragem. Deus está conosco e nos capacita a vencer. Ele não nos deixa sozinhos em nossa luta, mas nos oferece sua proteção, sabedoria e força para resistirmos ao mal. Essa promessa é um alicerce que nos sustenta, mesmo nos momentos mais difíceis. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, lemos: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Esse versículo nos assegura que, por mais difícil que seja a batalha, Deus sempre nos dá uma saída. Ele conhece nossos limites e nunca permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Além disso, a Bíblia nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Em Salmos 91, versículo 3, está escrito: Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Essa promessa nos mostra que, quando confiamos em Deus, Ele nos protege das armadilhas que o inimigo prepara. Seja qual for a situação, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Viver em vigilância não significa viver com medo, mas com confiança em Deus. Quando nos aproximamos dEle, buscando sua presença e orientação, encontramos a paz que transcende todo o entendimento. Em Filipenses 4, versículo 7, lemos: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é um presente para aqueles que confiam no Senhor e se mantêm firmes em sua palavra. Portanto, mesmo diante das armadilhas espirituais, podemos caminhar com segurança, sabendo que Deus está ao nosso lado. Suas promessas são verdadeiras, e sua proteção é infalível. As armadilhas espirituais são reais, mas a boa notícia é que temos um Deus que nos protege e nos guia em cada passo do caminho. Se esta mensagem tocou seu coração e você sentiu que Deus falou com você hoje, deixe nos comentários: Deus é meu refúgio. Que essa simples declaração seja um lembrete de que Ele está ao seu lado, pronto para te proteger e fortalecer. Senhor, abençoa cada pessoa que ouviu esta mensagem. Dá-lhes discernimento para identificar as armadilhas do inimigo, força para resistir e paz para confiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.